E pode abrir sua Bíblia lá em Gênesis 14. Queria muito que o som desse certo. Não está com a menor pinta. Vamos lá. Mas está fácil. Mesmo que não saia som, você vai entender rapidamente o que vai acontecer aqui. Plantão de notícias. Quem não sabe o que isso significa quando entra lá num horário meio alternativo ou estranho à sequência normal da grade de televisão, essa chamada de notícias urgentes, notícias extraordinárias, nós somos cercados por notícias o tempo todo, por todo tipo de notícia, na verdade. No sábado eu peguei algumas, apenas para nós termos uma ideia do que pretendo trazer aqui para os irmãos. Não, chega de notícias, já está bom. No dia 30 estavam dizendo assim as manchetes de jornal: lei obriga bares e lojas a exibir cartaz proibindo o uso de armas na Venezuela. Eu tive agora esses dias no Paraguai, lá num cantão do Paraguai, né? E andando ali pelas ruas, falava para o Alcione, vamos sair de perto aqui dessa turma, porque onde nós olhávamos tinha até que uma situação que está vindo na minha cabeça aqui, já era um senhor, mas em alguns outros lugares, os rapazes muito novos, com escopetas e 38 na cintura, não paisano, nada de nenhuma força militar organizada ou do governo, mas simplesmente seguranças pagos com escopetas, a maioria com escopetas penduradas com pequenas correias no pescoço, em todos os lados, policiamento nenhum. Isso era no Paraguai, aqui na Venezuela, a notícia, mas me parece que esse uso de armas é algo bastante comum pela chamada, né? Lei obriga bares e lojas a exibir cartaz proibindo o uso de armas na Venezuela. Uma outra notícia de dia 30, foi sexta, né? De sexta-feira, que diz: explosão de bomba em mesquita xiita deixa 49 mortos no Paquistão. Puxa, que coisa chocante, como morre gente. Muito obrigado, agradeço muito. Eu estava no Rio e tomei conhecimento de que uma criança, andando com a mãe no calçadão de Ipanema, na parte da manhã ainda, morreu instantaneamente com uma bala perdida, uma criança de 4 anos, nos dias que eu estava lá no Rio. Como morre gente à toa, dos motivos mais absurdos. E aqui temos uma chamada de uma bomba de uma mesquita xiita, matando 49 pessoas no Paquistão. Indonésia deve executar outro brasileiro por tráfico de drogas em fevereiro. Eu não concordo de forma alguma com retirar a vida, executar uma pessoa. Eu acho que tem que ser o processo da disciplina, da reclusão, mas, apesar das muitas dificuldades, a morte, a sentença de morte, eu não creio que seja biblicamente a correta. Porém, aqui no Brasil, os traficantes e vendedores e usuários de drogas de todos os tipos são quase enaltecidos por conseguirem fazer isso e andar de carros novos e caminhonetes. Foram para o país lá, para a Indonésia, achando que iam fazer a mesma coisa, estão morrendo. Não é? E a nossa querida presidente Dilma chegou a dizer que ia ter um luto de 3 dias pela morte do anterior. Não é? Então, o traficante no Brasil parece que tem um certo status, mas lá não. Tem mais um para ser morto pelo tráfico lá na Indonésia, agora no mês de fevereiro. E 2014 foi o ano mais quente na história moderna, dizem os cientistas dos Estados Unidos. Acho que 2015 está concorrendo já, bacana, já começou bem. 2015 é título de calor. Irmãos, é isso que nós podemos chamar de o lado secular das notícias.
É isso que nós abrimos, ligamos a televisão, abrimos o jornal e somos bombardeados por todo tipo de notícias diariamente. Quem gosta de jornal, diariamente, eu gosto, eu estou sempre ouvindo ali aquele monte de informações do dia a dia. E essas notícias seculares do dia a dia, elas têm o propósito de nos dar informações mesmo. Fatos, números, estatísticas, descrições dos acontecimentos, enfim. Todas as explicações que vêm para essas notícias, para essas chamadas, têm um caráter humanitário ou humanista. É para isso que essas notícias contribuem, e este é o propósito também dos jornais. Mas, para nós, crentes no Senhor Jesus, precisa haver uma outra perspectiva quando nós lidamos com as notícias. É aquilo que eu vou chamar de o outro lado da notícia. Nós precisamos estar mais sensíveis para o Senhor e dono da história. Este outro lado da notícia é algo que a gente tem que passar a ter uma mais sensibilidade para essa perspectiva espiritual, que anda junto com a nossa história. Não tem como separar esses dois. Se Deus é soberano sobre a história, como a Bíblia afirma que Ele é, então, obviamente, a sua mão e a sua vontade se movem guiando toda a história, com o propósito de que Ele seja glorificado, honrado. Tudo é para a glória dEle e para o nosso bem. É assim que Deus faz. E esse é exatamente o caso de Gênesis 14, que nós vamos lidar aqui agora. Vamos ler inicialmente dos versos 1 ao 11. Vamos ter aqui uma notícia que se encaixa certinho naquilo que chamei aqui de uma notícia secular, como se fosse um noticiário da Globo, e entra agora numa chamada extraordinária, e vamos ver o que o repórter diria, lendo dos versos 1 ao 11 de Gênesis 14. Diz assim, acompanhem na sua Bíblia. Naquela época, Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, foram à guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é Zoar. Todos esses últimos juntaram suas tropas no vale de Sitim, onde fica o mar salgado. 12 anos estiveram sujeitos a Quedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Quedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterote, Carnaim, os Uzins em Ram, os Emins em Savé, Quiriataim, e os Orreus desde os montes de Seir até Elparã, próximo ao deserto. Depois voltaram e foram para Emispate, que é Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e dos amorreus que viviam em Hazazon Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra e Adimá, de Zeboim e de Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, e contra Arioque, rei de Elazar. Eram 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim era cheio de poços de betume, e quando os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns dos seus homens caíram nos poços e o restante escapou para os montes. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Fecha o plantão de notícias e vamos embora, que isso aqui foi muito difícil. Essa é a típica leitura que a gente decide que não vai ler. Mas, sem dúvida alguma, é o lado secular das notícias, e veremos que certamente há um outro lado dessa história. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, obrigado. Mais uma vez eu te agradeço por podermos te bendizer, te honrar, te adorar. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, ó Pai, mexendo em nosso entendimento, em nosso coração, ó Pai,
nos dando, ó Pai, a capacidade de perceber a Tua vontade para a nossa vida, perceber a Tua palavra, a Tua mensagem para a nossa vida. Fala conosco pela Tua palavra, ó Deus. Ajuda-me a transmitir aquilo que o Senhor quer para a Tua igreja. Assim eu te peço, Pai querido, no nome de Jesus. Amém. 4 reis conquistaram as terras de 5 reis. Basicamente, essa é a notícia. Esses 4 reis não somente conquistaram as terras desses 5 reis, eu estou no jornal ainda, tá? Estou nas notícias seculares ainda. Como eles fizeram prisioneiros, como eles carregaram muitos despojos de guerra. Muita riqueza foi levada, como era costume na época, nas conquistas, nas guerras, na época, isso era chamado de despojo. Vamos ver então um pouco mais de detalhes dessas notícias. O primeiro bloco, a primeira aliança que nós vemos aqui, de 4 reis, eram os reis do Extremo Oriente, da região da Mesopotâmia. Esses reis nós vemos no verso 1 do capítulo 14, que era Quedorlaomer, rei de Elão, que era o cabeça, parece que ele era o comandante das tropas. Anrafel, rei de Sinear. Sinear era a região da Babilônia, propriamente dita, a gente vê isso lá em Gênesis 10, 10. Arioque, rei de Elazar, que era uma cidade próxima ali entre a Babilônia e Elão, reino de Quedorlaomer. E Tidal, rei de Goim, uma cidade mais conhecida nos mapas, encontraremos mais como Gut, e raramente encontraremos descrito num atlas geográfico Goim, mas é a cidade de Gut. Esse é o primeiro bloco, a primeira aliança. A segunda aliança, o segundo bloco, era composta de 5 reis, tecnicamente ela deveria ser o grupo mais poderoso por causa do efetivo, e eram os reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Zoar, também tido nos mapas como Belá. Vamos enxergar isso um pouco melhor a partir desse mapa. Ok. Vamos ver se funciona aqui o meu... Aham! Agora, diga-me por que isso aqui está assim. Algo a fazer? Os técnicos aí? Que aqui está perfeito no meu... Vai prejudicar um pouco. Enfim. Aqui nós temos a aliança, que tecnicamente aqui nesse mapa seria a aliança do oeste, que é Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá, também chamado de Zoar. A 700 milhas de distância, atravessando todo o deserto, a aproximadamente 1.126 quilômetros, estava um outro grupo, a Aliança do Leste, melhor dizendo, que francamente eu prefiro pensar em Extremo Oriente, e aqui o Baixo Oriente, a região próxima aqui do Mar Morto, mas uma distância de aproximadamente 1.126 quilômetros estava o outro reino. Hoje isso aqui tudo é Irã, essa região aqui, tudo isso aqui é Iraque. Muito bem. O texto nos diz que 12 anos depois, ou como 12 anos, essa nação aqui, esse grupo de nações, eles eram vassalos desse império aqui. Havia uma hegemonia militar, política muito forte sobre desse reino, principalmente de Quedorlaomer, rei de Elão. Eles tinham um poder político sobre essa aliança. Eles eram literalmente vassalos do outro grupo. Os 5 reis, então, nesse 12º ano, resolveram se rebelar. Chega, não vamos ser mais vassalos desse grupo lá do Extremo Oriente, não vamos mais ser escravos ou servos ou estar sujeitos à autoridade de um outro povo. Aí os reis lá do Oriente, lá de cima, eles não podiam de forma alguma permitir essa rebelião, permitir que essa situação ficasse impune, porque havia toda uma questão econômica que vamos ver mais à frente é envolvida. Essa revolta desse bloco de baixo, do Baixo Oriente,
não poderia passar em branco. E o que eles fizeram? Houve um movimento de guerra, uma marcha para o combate desse grupo lá do Extremo Oriente, descendo direção a esses blocos ali, e fizeram uma grande conquista militar. Isso nós vamos ver aqui no mapa 2, dos versos 5 a 7. Eu estou lamentando perder essa quina demais. Muito bem, olha o que diz nos versos 5 a 7. No 14º ano de Quedorlaomer, ou seja, no 12º eles se rebelaram, no 13º houve a decisão da invasão, e no 14º, Quedorlaomer e os reis que tinham se aliado junto com ele, então é Quedorlaomer, nos reinos de Elão, Sinear, Eleazar e Goim, os 4 reinos de cima, seus aliados, derrotaram os Refaíns, derrotaram os Uzins, derrotaram os Emins, derrotaram os Orreus. Os Orreus, desde o monte de Seir até El-Parã, monte de Seir até El-Parã, próximo ao deserto, em Mispat, que está aqui, que é a região de Cádiz, e conquistaram todo o território dos amalequitas e amorreus, que viviam aqui da região chamada Hazazon Tamar. Ou seja, quando esse grupo aqui, essa liga de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar, que são os 5 reinos, resolveram se rebelar contra o reino que estava aqui do Extremo Oriente, eles se moveram em campanha militar e desceram toda essa região montanhosa, conquistando tudo, Refaíns, Uzins, Emins, Orreus, Amorreus, Amalequitas, e se juntaram e fizeram um cerco, na verdade, a região aqui de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Zoar. Ou seja, eles contiveram o levante. Foi totalmente aplacado toda aquela revolta. Eles fizeram impediram que eles continuassem se revoltando. E a questão era muito política, irmãos. Havia um comércio muito forte entre o Egito e a Mesopotâmia. Mesopotâmia é a região lá de cima, onde estava o reino da Babilônia. E quando esse grupo aqui resolveu se insurgir contra a estrutura política da época, eles romperam uma estrada que cortava aqui até a região aqui da Mesopotâmia, uma estrada comercial muito importante. Tudo que vinha, o Egito está aqui, tudo que partia do Egito passava por essa região. Se esse grupo aqui não fossem vassalos, dependentes da autoridade deste grupo daqui, essa situação econômica, essa hegemonia econômica seria rompida. Então, eles ficaram furiosos, vieram com força, conquistando tudo. Estamos lidando com informações políticas, geopolítica, dentro do nosso contexto histórico, do nosso contexto secular da notícia. Os reis de Sodoma e Gomorra, então, junto com os seus aliados, aqui no verso 8 e 9, eles parecem que querem reagir. Parece que eles querem se rebelar, não querem ceder a este ataque. Então eles dizem, então o texto nos diz, então os reis de Sodoma e Gomorra, mesmo totalmente cercados, de Admá, Zeboim e Belá, que é Zoar, marcharam e tomaram posição de combate no vale de Sidim. Eles se juntaram... que bom, que a caneta parou. Está aqui. Eles se juntaram aqui no vale de Sidim para fazer uma defensiva, uma resistência militar a todo esse cerco aqui. A coisa é meio suicida, né? É mais ou menos, se eu tiver que morrer, que eu morra lutando. Então, eles foram montar uma defensiva aqui no vale de Sidim, para tentar impedir esse esmagamento, essa vitória militar do reino babilônico, ou do reino da Mesopotâmia. Irmãos, esses reinos que se rebelaram ali, de Sodoma, Gomorra, os 5 reinos, eles simplesmente não tiveram o que fazer, eles saíram correndo. Eles fugiram. Alguns soldados, o verso 10 diz que nessa fuga a região tinha buracos com lama, e chama aqui, o texto diz que eles caíram em poços de betume, e alguns outros escaparam pelos montes, ou seja,
foram devastados, foram totalmente tomados, Sodoma e Gomorra foi completamente saqueada, tudo o que podiam levar foi levado, e é o que vemos no verso 11. Os vencedores saquearam todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e partiram. Irmãos, esse é o lado secular da notícia. Esse é o lado do jornal que nos contou uma história política, econômica, social terrível. Mas por que a Bíblia dá tanta ênfase a esses episódios? Por que a Bíblia nos dá tantas informações de algo que a gente acha, talvez você esteja aí, pô, pastor, está me dando aula de geografia, de geopolítica, eu quero lá saber o que aconteceu lá em Pedrinhas, lá antes de Cristo, muitas pedrinhas antes de Cristo. Meus queridos irmãos, a resposta é muito simples. Há uma dimensão espiritual, sempre há no outro lado da notícia. E a gente precisa entender que Deus não permite as coisas acidentalmente. Esse incidente aqui ele não pode ser entendido somente como uma guerra de interesses políticos, econômicos. Havia um propósito espiritual em tudo isso. Um levante, um movimento incrível, mas havia que aparentemente não tem nada a ver conosco e nada a ver com a história de Deus no mundo, na criação, na salvação. Isso é só aparência, porque sempre há o outro lado da história. Foi parte do programa do Deus soberano, do Deus que servimos, tudo isso para 2 homens. Tudo isso cooperou dentro do programa de Deus para Abraão e para Ló. Importava a Deus que esses 2 homens fossem profundamente afetados por tudo o que aconteceu na história. E com isso vem à minha mente como nós batemos os ombros ou simplesmente deixamos de lado, não damos atenção para as situações que nos cercam como se nós fôssemos visitantes no mundo. E não somos. A história que nos cerca, sem dúvida alguma, está debaixo de um plano divino. E sempre há algo se movendo ao nosso redor para que Deus seja honrado e que eu seja profundamente atingido, transformado, afetado para a glória dele e para o nosso bem. Uma observação que parece casual e até acidental, mas não é, ela é altamente fundamental. Está no verso 12. Olha o que diz o verso 12. Levaram também Ló, sobrinho de Abrão, e os bens que ele possuía, visto que morava em Sodoma. Irmãos, o capítulo 14 praticamente é a descrição das consequências daquelas escolhas terríveis que Ló fez no capítulo 13. Estão lembrados? Lá no capítulo 13, no momento onde Abraão sai do Egito, volta para a região que ele não deveria ter saído de Sinear, e ali estabelece um altar e olha para as terras, o gado deles cresceu muito, a riqueza cresceu muito, e Abraão vira para Ló, os pastores dos dois homens, Ló e Abraão, estavam brigando entre si pela quantidade de rebanho que era muito grande, e Abraão, gentilmente, humildemente, virou, olha Ló, vem cá, olha para a montanha, olha para lá e escolha o que você quiser, a região que você quiser, vamos nos separar para parar de brigar, você é meu irmão, meu sobrinho, meu amigo, não vou ficar brigando com você. E Ló, muito espertamente, com a vantagem da escolha, escolheu a melhor parte da terra que incluía a região de Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou, tecnicamente, com a pior parte da terra. Foi egoísta, foi avarento, foi covarde, foi interesseiro, mas isso aconteceu e assim foi Ló para as terras que ele escolheu e foi morar na região de Sodoma. E nós estamos aqui, literalmente, o capítulo 14 é a descrição das consequências deste egoísmo. Ló conhecia as promessas que Deus tinha feito para Abraão, de prosperidade, de bênçãos, de proteção, que foram feitas lá em Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3.
Ele sabia, mas ele abriu mão das bênçãos que certamente ele teria parte pelo dinheiro, pela oportunidade, pela vantagem, e foi e estabeleceu-se em Sodoma. Agora, tudo que Ló parecia ter ganho, toda a vantagem que ele achou que ele tinha, ele perdeu tudo. Como que Ló poderia imaginar que o reino lá do Extremo Oriente invadiria aquela região toda, venceria todas aquelas nações, saquearia completamente Sodoma, e ainda sequestraria Ló, sua família, levaria todos os seus bens, todo o seu gado, toda a sua riqueza? Essa ele não contava, hein? Essa ele não contava. Você pode imaginar o que passou na cabeça de Ló, quando ele viu sua família sendo levada acorrentada lá para Elão, para o reino de Quedorlaomer, quando ele se viu sem bem, sem nada, sendo carregado para uma distância absurda. O tão astuto, tão esperto, agora era escravo. Era escravo de um rei pagão, fruto das suas escolhas egoístas. Como Deus age na história, né, irmãos? Como a gente julga que as coisas não têm nada a ver conosco. Olha Deus agindo de forma incrível na história. Mas algo inimaginável acontece no versículo 13. Naquele contexto de guerra, de massacre, uma pessoa escapou. E correu para Abraão, para contar a Abraão o que estava acontecendo. Uma pessoa de Sodoma escapou e correu para Abraão para contar o que estava acontecendo. Olha o que diz no verso 13. Mas alguém que tinha escapado daquele massacre, daquela ofensiva tremenda, veio e relatou tudo a Abraão, o hebreu, que vivia próximo aos carvalhos de Manrê, que é um homem, alguém da região onde estava habitando, morando Abraão, o amorreu. Manrê e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão. Meu irmão, quando Abrão tomou conhecimento que seu sobrinho estava preso, ele convocou, no verso 14, diz que ele convocou 318 homens capazes, homens nascidos na sua casa, bem treinados, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Dá uma olhada nisso. Até onde eu sei, Abraão não era um general, não era das forças especiais da então Canaã, ele não tinha treinamento militar, e ele me junta três companhias de fuzileiro, 318 homens, 3 companhias de fuzileiro na faixa de 105 homens, enquanto Quedorlaomer e todo o seu movimento militar deveria ter milhares de homens. Uma nação comprovou seu poder de conquista e de vitória e de guerra. Ele agora junta 318 homens e parte para dentro. Vai resolver o problema. O texto diz que ele parte aqui da região do Carvalhos de Manrê, onde ele morava, onde ele tomou conhecimento com esse sobrevivente desse ataque, e sobe em direção a Dan, porque deve ter tido informações que o rei de Elão estava aqui, com uma base, com um acampamento aqui nessa região, e levou o seu sobrinho e seus familiares para lá. Ele simplesmente entra numa marcha para o combate com os seus 318 homens e vai para lá. Não dá para a gente afirmar que Abraão fez isso por fé. Apesar da disparidade do efetivo militar, não podemos, o texto não nos diz que ele fez isso exatamente por fé, nem que sim, nem que não. Eu, particularmente, acho que ele fez isso por uma questão muito forte de brios familiares, levaram o meu sobrinho, que isso, uma questão de honra, provavelmente. Não dá para se ignorar o fato de que havia uma descompensação muito grande numérica de efetivo militar. Mas não temos aqui informações do texto que nos diga que ele tenha feito isso por um ato de fé e tal. Acho que não. O fato é que ele partiu para resgatar seu sobrinho
e teve um sucesso tremendo, inexplicável na sua vitória, e eu tenho certeza que não foi pelo curso de treinamento que ele fez no SIG, lá no Centro de Treinamento da Amazônia, com as Forças Especiais Americanas, certamente não foi. O motivo da vitória é porque Deus prometera para ele que dele viria uma grande nação, que Deus o protegeria, e quem se levantasse contra ele, Deus puniria. A promessa de Gênesis 12, verso 1 a 3, estava sobre Abraão. E Deus o protegeu, Deus o guardou, Deus o livrou, Deus o fez literalmente prosperar. Os versos 15 a 16 dizem assim: atacou-os durante a noite em grupos, e assim os derrotou, perseguiu-os de Obá ao norte de Damasco, de Obá até o norte de Damasco, e depois eles desceram até recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló com tudo o que possuía, com as mulheres e os restantes dos prisioneiros. Isso deixa aquele filme Bad Rock, né, no chinelo. Quem gosta aí do Paulo atuando, né, sabe o que eu estou falando. Irmãos, tudo foi recuperado. A vida de seus familiares, os bens, tudo. Então nós chegamos na segunda parte da perspectiva espiritual dessa história. Na outra parte, na outra versão da notícia, porém a segunda parte desse outro lado da notícia. Irmãos, talvez não haja nenhum teste maior para uma pessoa do que a de enfrentar o sucesso. Eu acho que nada mais testa o caráter de uma pessoa do que enfrentar a glória, os aplausos, a honra, o status, o poder. Há um texto em Provérbios, capítulo 27, verso 21, que diz assim: o crisol, aquela ideia do cadinho, né, onde coloca o ouro para ser apurado, o crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Eu creio que nada é mais forte, tentador, nada testa mais uma pessoa do que o sucesso. Os irmãos podem imaginar o que deve ter sido o retorno triunfal de Abrão com seus 318 soldados, carregando nos ombros Ló, sua família e todos os bens de volta. O texto diz que ele trouxe tudo. Imagina que festa não deve ter sido. Eu creio que a recepção deve ter sido a versão antiga do homem quando veio da lua e passeando lá em carro aberto em Nova York. Deve ter sido algo estupendo, muito grande. Mas o rei de Sodoma, que certamente estava esperando a chegada de Abraão para fazer toda aquele alvoroço político, honras, pompas e tal, teve que guardar seu discurso, diz o verso 17. O verso 17 diz assim: voltando Abraão da vitória sobre Quedorlaomer e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Savé, isto é, o vale do rei. Ele foi lá porque ia fazer a festa, todo mundo ia ficar ali alvoroçado com aquele momento, e o rei naturalmente ia fazer todo o seu discurso político e reaver os bens que foram levados do seu país, né? Provavelmente ele estava esperando isso. E aí surge de uma maneira inexplicável, não sabemos bem de onde veio e depois não sabemos para onde ele foi, porque não é mais falado, a não ser citado lá em Hebreus, o acontecimento que está acontecendo, o fato que está acontecendo aqui no capítulo 14 de Gênesis. Mas surge na história o rei de Salém, que futuramente seria Jerusalém. Surge o rei de Salém com palavras que Abraão precisava ouvir naquele momento, para que Abraão pudesse continuar sendo aquele homem que Deus estava fazendo a fé crescer. Lembram? A fé que cresce. Ele ainda estava nesse processo. Para que ele pudesse continuar crescendo, precisava aparecer nesse momento o rei de Salém.
de forma inexplicável, porque não sabemos, repito, de onde ele veio exatamente, nem para onde ele foi. Os versos 18 a 20 dizem assim: Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Irmãos, Melquisedeque coloca a vitória de Abraão na perspectiva teocêntrica. Parece que Deus coloca ali Melquisedeque para dar o braço para Abraão e desce, Abraão. Você foi lá com 318 e eles eram milhares. Tu acha mesmo que foi você? Desce, Abraão. Deixa eu lembrar uma coisa para você. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, Abraão. Está entendendo, meu filho? Entendeu o que eu quis dizer? Aquela conversa de pé de ouvido, mas foi para todo mundo ouvir na época, naquele momento. Que coisa extraordinária. Não teve tapinha nas costas, não teve politicagem, não teve abraço, não teve aplauso. Eu creio que aquelas palavras tinham, sim, a única intenção de lembrar Abraão que a vitória era do Senhor, o seu Deus. Que o sucesso que ele teve era consequência direta das bênçãos e da aliança que Deus fez com ele. Aquela lá de Gênesis 12, versos 1 a 3. Vamos relembrar rapidamente? Capítulo 12, versos 1 a 3. Acompanhe comigo. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Melquisedeque disse: olha, a tua vitória veio por causa do teu Deus. Foi Ele quem te abençoou, e você teve iniciativa, você foi lá, você fez aquilo que você julgou que devia fazer. Mas não pense que você agora é o cara, porque Deus continua sendo tudo. E no final, no verso 20, nós vemos ainda algo muito especial. Finalzinho aqui do verso 20. Nós vemos um dos propósitos do dízimo na Bíblia. Acho isso aqui de uma oportunidade tremenda. Abraão entrega os dízimos dos despojos dessa conquista. Ou seja, essa entrega do dízimo, daquilo que era direito do conquistador na época, era dele. Aqueles que tomavam e conquistavam era do líder, era do conquistador por direito político, militar. E ali, então, Abraão entrega todo o dízimo dos seus despojos, certamente diante do rei sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. Muito bacana. Eu acredito que essa é uma evidência muito completa e clara de que quando entregamos o nosso dízimo, nós dizemos assim: o Senhor merece a glória. Estou tendo meu sustento? Então estou aqui, estou trazendo o meu dízimo porque a glória é tua. O Senhor me deu o trabalho, o Senhor me deu a saúde, o Senhor me deu a capacidade de reconhecê-lo como Senhor e Deus da minha vida. O Senhor é que me dá a saúde, a vitória, as lutas, mas o Senhor me capacita a lutar. Então eu estou trazendo o meu dízimo aqui, deixando claro que eu reconheço que o Senhor é soberano sobre tudo que tenho e tudo que eu sou. Muito especial esse momento, que surge meio inesperadamente no texto. Quero te lembrar que estamos lidando com o outro lado da história. Que até há pouco tempo você devia estar perguntando aí: onde é que o pastor quer chegar? Ele ficou doido? Vai dar aula de geografia para a gente? Mas o rei pagão de Sodoma,
ele ficou preocupado com esse negócio de Abraão entregando dízimo, tal, o dinheiro está com ele e tudo mais. Ele pensou, vou ficar duro, não vou receber nada. Ele trouxe as riquezas todas, o país é meu. Ele veio lá do território de Manrê, entregou o seu dízimo aos pés do rei de Salém. Esse rei de Salém, sei lá quem é esse rei de Salém, devia ter pensado o rei de Sodoma, né? E agora eu vou ficar na mão. E aí ele parte para uma negociação com Abrão. Gênesis 14, 21 diz assim: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens. A jogada aqui foi política. Ele não estava entendendo a dimensão espiritual. O rei de Sodoma não estava percebendo o outro lado da história. Mas Abraão estava, perfeitamente. Por direito, então, aqueles despojos seriam de Abraão. E simplesmente entrar naquela negociata proposta pelo rei de Sodoma, não somente daria mais fama e glória para Abraão, porque certamente o rei ia encher mais ainda a bola de Abraão, como ia dividir a glória. A glória era de Deus. A glória não é do rei de Sodoma. Abraão podia ter pensado, poxa, mas um pouquinho de glória não faz mal a ninguém, né? Afinal de contas eu fui lá, né? Fui lá e levei o povo lá e o movimento foi grande, poderia ter morrido. Não, mas ele não fez isso não. Abraão lhe responde ao rei de Sodoma da seguinte forma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer, eu enriqueci, ou enobreci, honrei, fui eu que honrei Abrão. Meus irmãos, a interferência de Melquisedeque foi decisiva para que houvesse esse momento aqui. Francamente, eu não sei se Abraão estava já maduro o suficiente para resistir aos aplausos, à glória, à oportunidade de enriquecer por meios, talvez, que Deus não aprovaria de jeito algum. Talvez se Melquisedeque não tivesse sofrido, ou melhor, se Abraão não tivesse sofrido aquela tremenda interferência divina na sua vida, ele não tivesse tido essa resposta ou dado essa resposta e não teria enxergado a vitória na perspectiva correta. Meus queridos irmãos, ainda que os homens possam nos dar algum tipo de honra e de glória por nossas conquistas, por nossos feitos, pelo que fazemos de bom, enfim, os crentes do Senhor Jesus Cristo devem dar sempre a glória ao Senhor. Como nós fracassamos quando Deus nos abençoa, porque nós muito rapidamente perdemos a perspectiva de quem nos deu o que temos. Você já percebeu o que fazemos com os empregos que a gente pede a Deus? A gente ora, se esforça, estuda, Senhor, eu preciso desse emprego, Senhor, eu quero esse trabalho, Senhor, eu quero essa oportunidade, eu vou conseguir poder ter recursos para poder ajudar na tua igreja, fazer e tal, e Deus te dá o trabalho. Aí Deus te dá a faculdade, Deus te dá o namorado, Deus te dá a namorada, Deus te dá as oportunidades que você pediu. Aí você não volta toda a glória devida ao Senhor. Sabe o que acontece? Você deixa de fazer oração, ler a tua Bíblia, porque você não tem mais tempo. Você agora tem que dar tudo para o trabalho. A glória não é mais de Deus. A glória também agora já é tua. Você quer aquilo, não quer perder, então, para não perder, como se fosse o homem que tivesse dado alguma coisa a você, aí você vende a tua fidelidade. Aí você entrega, entra no pacto proposto pelo rei pagão de Sodoma. Divide comigo a glória. Deixa um pouquinho para Deus, um pouquinho para você e um pouquinho para mim. Depois não sabemos por quê. Fracassamos. Ou não somos felizes com as nossas conquistas. Às vezes não fracassamos não, às vezes vamos até muito bem, mas infelizes. Com a nossa alma angustiada. Temos às vezes o que procuramos, mas continuamos com medo, inseguros e infelizes. Porque não demos a glória a quem deveria receber a glória. A vitória, nós lutaremos, nós nos esforçaremos, mas a glória precisa ser sempre do Senhor. Amém? É por isso que Abraão não podia, de forma alguma, aceitar aquela oferta ali, daquela negociata com o rei de Sodoma, e, obviamente, o valor não era pequeno, a coisa era boa. Abraão recusou o que era direito seu.
Ele tinha o direito de ficar com tudo. Ele abriu mão, ele recusou o que era um direito seu para preservar o seu relacionamento com Deus. Irmãos, Abraão estava crescendo. Aquele Abraão confuso que vimos lá quando chegou no Egito, apavorado, entregando a sua esposa, com medo de morrer, lembram disso? Ele está crescendo. Ele está amadurecendo, passando por desafios grandes. E Ló também. Deus quer salvar Ló, gente. E nem começou a cair a saraiva de fogo ainda, de pedras sobre Sodoma ainda. Não chegamos lá ainda, hein? Lembra que saiu de Sodoma um Ló salvo. Deus mandou que Ló saísse de Sodoma, porque só havia Ló e sua família crentes ali em Sodoma. Mas até então, Ló era um interesseiro, um egoísta, um avarento. Havia necessidade de que Ló fosse salvo. E Deus está movendo a história, fazendo Abraão crescer e salvando, libertando, dando temor a Deus no coração de Ló. E ainda o verso 24, mais uma afirmação muito sábia de Abraão. Diz lá: nada aceitarei a não ser o que os meus servos comeram e a porção pertencente a Aner, Escol e Manrê. Os aliados que foram com Abraão nessa marcha para o combate, então Abraão diz: olha, não quero nada de você, apenas o que eles comeram, o que eles usaram, o que é deles por direito, deixa com eles. A minha parte já está bem clara, já falei para você, rei de Sodoma, o que eu penso e o que eu farei, e o que é deles, o que é devido a eles, a comida e aquilo que eles usaram para a guerra, é deles também, mas eu não quero nada. Que eles recebam a sua porção. Isso prova, sem dúvida alguma, que Abraão estava crescendo em fé e também em sabedoria. Muito bem, meus irmãos, chegando ao finalzinho desse nosso outro lado da notícia, a gente conclui muito facilmente que Deus está absolutamente no controle da história. Concordam comigo? Que nada fugiu do controle de Deus. Deus está senhor sobre tudo. Esses acontecimentos seculares que muitas vezes parecem para a gente que estão meio à toa, sem significado, eu creio e espero que você saia daqui percebendo que Deus tem um propósito soberano em tudo. E o que nós acabamos de ouvir é exatamente essa realidade, dessa versão espiritual do outro lado da história. E quando menos esperamos, isso que me chama demais a atenção, Deus coloca no nosso caminho um Melquisedeque. Aquele camarada que nós não vimos antes na Bíblia e não vamos ver depois, a não ser sendo citado lá em Hebreus. Mas Deus coloca na nossa história os Melquisedeques da vida. E muitas vezes nós os atropelamos. Nós os ignoramos. Nós os abandonamos falando sozinho. Falando sozinho. Não paramos para dar ouvidos como Abraão fez. E sofremos. Mas eu digo aos irmãos, graças a Deus pelos homens e mulheres que Deus usa para interferir na nossa história naqueles momentos cruciais. Você sabe quantas vezes Deus colocou o inesperado, aquela pessoa que você menos esperava para te ajudar a refletir sobre de quem é a glória, sobre o seu papel, sobre o que você não poderia esquecer. Você pode ter feito aquilo que disse há pouco, simplesmente o ignorado, o atropelado, ou o deixado falando sozinho. Ou você pode ter ouvido e ter tido a sua história definitivamente alterada por essa intervenção gloriosa, Deus usando pessoas para a sua glória e para o nosso bem, como fez com Melquisedeque na vida de Abraão. Meus irmãos, finalmente esse acontecimento aqui nos dá uma bela ilustração de salvação. A salvação de Deus na vida do homem. Ló, no capítulo 13, decidiu horrivelmente, pela prosperidade, pela sua própria paz gerada pelo seu sentimento de segurança,
de ir morar lá em Sodoma, uma cidade já na época, um país altamente corrompido. O resultado disso foi vergonha e escravidão. Muito ruim. Ló não foi capaz de parar para corrigir seus erros. Ló não foi capaz de reavaliar suas decisões. Ló não foi capaz, depois de preso, de livrar-se do cativeiro. Ele achou que tinha acertado tanto. Depois de preso, sendo levado cativo, escravo, vendo sua família sofrendo por causa de escolhas erradas. Ele tinha tudo para tomar a decisão certa e não tomou. Aí Deus manda a Abrão, de forma também inexplicável. Abrão vai lá e simplesmente resgata, livra de um risco terrível. Obteve vitória naquela batalha e a libertação dos seus parentes. A despeito de toda a indiferença que Ló teve para com Abraão, Abraão foi lá e resgatou Ló. Abraão foi lá e trouxe, independente das consequências, independente do próprio pecado que Ló cometeu contra Abraão. Abraão foi lá e resgatou Ló. Irmão, eu acredito sim que nesse momento aqui aconteceu a conversão de Ló. Eu acho que a última pessoa que Ló poderia esperar, quebrando talvez as correntes ou os portões da prisão onde ele estivesse, naquela região ali onde estava Quedorlaomer, e a última pessoa que ele esperava ver era Abraão, aquele que ele traiu, aquele que ele ofendeu. Eu creio que ali, naquele momento, foi a conversão de Ló. A Bíblia nos diz que todos nós pecamos, irmãos. Todos somos pecadores. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, verso 23, pois todos pecaram e carecem, precisam da glória, da presença, da intervenção soberana de Deus sobre suas vidas. A Bíblia diz também que nós seguimos os nossos caminhos de formas muito absurdas. Isaías 53, primeira parte do verso 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Talvez você já tenha sido alcançado, já tenha sofrido a intervenção de um Melquisedeque na tua história, e simplesmente o ignorou. Talvez você já tenha tido a oportunidade de tomar a decisão certa, e por causa dos seus interesses, do seu egoísmo, do seu orgulho, do seu falso senso de segurança, tomou a decisão errada como Ló tomou. Foi do seu jeito, fez as coisas da sua forma, segundo os seus próprios interesses. Aí nós nos deparamos com Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Isso não surpreendeu Deus, não, isso entristeceu Deus. Mas Deus sabe o nosso potencial para pecar contra Ele. E a prontidão de Deus para perdoar pecados do pecador arrependido é uma coisa inexplicável. Olha o que Deus fez com Ló. Irmãos, Jesus fez por nós na cruz o que jamais iríamos merecer. Jamais. Isaías capítulo 53, versos 4 a 6 diz assim, vamos ler juntos? Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Jesus, sobre Ele, a iniquidade de todos nós. Irmãos, Ló foi salvo. Apesar de Ló, Deus mandou o improvável Abraão. Deus mandou a Abraão o improvável Melquisedeque. Deus te trouxe aqui para alterar a tua história. Deus te trouxe esta noite aqui para afetar mesmo, para mostrar a você um outro lado da história. Aquele que Ele quer escrever. Você para de escrever e deixa agora
Deus, afetar teus dias. Deixa, Deus, mudar tuas decisões erradas, que já devem talvez ter te levado à escravidão, a prisões, a perdas. Deus quer te trazer de volta. Deus trouxe Ló. Deus quer trazer você também. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu creio que a missão de resgate de Deus foi muito bem sucedida para todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Esse é resgatado. Não importa a prisão e o lugar que você estiver. A missão de Deus, o projeto de Deus em resgatar pecadores do seu estado de escravidão já obteve sucesso com a morte e ressurreição de Cristo na cruz pelos nossos pecados. A proposta que eu creio que Deus tem para você hoje é: renda-se, entregue-se, desista do teu jeito e deixe Deus mudar a tua história. Oremos. Santo e amado Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela maneira carinhosa como o Senhor fala conosco, como o Senhor nos trata. Obrigado pela tua palavra, ó Deus, que não nos deixa alternativas, ó Deus. Nós podemos teimar e continuar negando o que ouvimos, ou podemos parar agora e dizer: chega de teimosia, chega de resistência. Deus derrubou as prisões lá onde estava Ló, levando o improvável Abrão a buscar o seu ingrato sobrinho. Ó Deus, como somos ingratos contigo. Como já traímos, ó Deus, o Senhor com as nossas falsas confissões de fé. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que haja arrependimento agora, que haja renúncia e que haja esse encontrar gostoso e poderoso com o teu poder resgatador, libertador. O poder que através da cruz de Cristo Jesus nos livra da escravidão das nossas decisões erradas. Nos livra, ó Deus, da escravidão das nossas escolhas complicadas, desobedientes, teimosas. Ó Deus querido, que haja confissão de pecados, que haja arrependimento, que haja resgate e libertação aqui nesta noite. Vai ao encontro daquele que se apresenta, ó Pai, agora a Ti arrependido. E liberta, eu clamo, em nome de Jesus. Continua conosco, ó Deus Santo, nesta noite, nesta semana que começa. Dá-nos em tudo a Tua provisão, ó Pai, a Tua direção. Precisamos de Ti, ó Pai. Nos ajuda a tomar decisões que Te honrem. Que a glória seja sempre Tua, ó Pai. Ajuda-nos a não perder isso de vista. Que a gente não rejeite, ó Pai, os Melquisedeques que o Senhor coloca perto de nós. Que nos ajudam a ter uma perspectiva correta e bíblica da nossa vida. De quem o Senhor é, do que nós somos. Ajuda-nos a ter sensibilidade a essas verdades espirituais tão preciosas. Abençoa a Tua igreja. Leva-nos em paz para os nossos lares. Muito obrigado por aqueles que nos visitam, ó Pai. Abençoa-os também. Se alguém aqui que tomou uma decisão, entregando o seu coração a Jesus, está sendo liberto por este amor, por esse resgate que Deus fez por nós em Jesus Cristo, que recebam essa paz gostosa do Senhor, a alegria da Tua presença, a alegria da liberdade que vem do céu. Ó Deus querido, abençoa a Tua igreja. Muito obrigado mais uma vez pelos dízimos, obrigado pelas ofertas. Continua abençoando a Tua igreja, dando-nos, ó Pai, sabedoria na administração dos recursos, dando trabalho, ó Deus, para cada um, dando sustento, ó Pai. Muito, muito obrigado. Sei com a saúde, ó Pai, a de cada um também, ó Deus. Abençoa o enfermo, tem misericórdia, restaura. Pedimos lá pela Solange, ó Deus, consola o coração da Tua filha, dando a ela todo o conforto do Teu Espírito para esse momento de dor, ó Pai, de saudade que passa, juntamente com a família da Carol, ó Deus, com a perda do seu tio. Consola, ó Deus, renova. Ó Pai querido, assim eu te peço, muito agradecido pelo Teu zelo, pelas Tuas bênçãos, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar, tenham o seu tempo de oração. Estarei à porta para cumprimentá-lo.